Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmados, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo continua falando a respeito de si mesmo, quanto à oração. E também por mim, diz ele, verso 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Esses dois últimos versos foram lidos para fazer uma ponte entre o texto e a oração que farei agora, porque muito, incomparavelmente baixo em relação ao apóstolo Paulo, a mim também cabe agora pregar a palavra e fazê-lo com intrepidez e com fidelidade, e careço do Senhor Jesus para que isso aconteça, do poder do seu Espírito, em mim e em vocês, irmãos, para que todos nós aprendamos conforme a palavra, conforme aquilo que o Senhor nos deu, e não conforme os nossos próprios interesses, sejam os de quem ouve, sejam os de quem fala, mas seja de acordo com o que Deus nos deu. Então convido a igreja ainda a orar ao Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos diante de Ti. E ó Deus, em Cristo pedimos-Te perdão pelos nossos pecados. Em Cristo, ó Deus Santo, pedimos-Te graça sobre as nossas vidas. Em Cristo, ó Deus Santo, pedimos que o Senhor nos capacite a irmos além, Senhor Deus, do que a aparência da letra nos traz. Que a nossa leitura e o nosso entendimento sejam profundos da Tua palavra, Senhor. Não sejam inventivos, não sejam criativos, mas sejam fiéis e maduros, Senhor. Ó Deus, carecemos de Ti para isso. Eu careço de Ti agora, Senhor Deus, para pregar e com fidelidade. E todos nós, Senhor Deus, a igreja aqui, que inclui o pregador, carecemos de Ti, Senhor, para aprender contigo a Tua palavra. Pedimos-Te em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Em nome de Cristo é que oramos, ó Deus eterno e todo-poderoso, nosso Pai que estás nos céus. Pela mediação de Cristo Jesus oramos. Amém. Duas partes desse sermão que iniciaram com a razão pela qual nós lutamos, pelo que lutamos. E descobrimos pelo que lutamos olhando para o livro, olhando para a própria carta de Paulo aos Efésios. Nós lutamos pela doutrina, nós lutamos por aquilo que decorre da doutrina, que é a ética, o comportamento cristão. Isto é a fé, uma vez por todas, dada aos santos, segundo o registro de Judas na sua cartinha no versículo 3. Aprendemos sobre isso então, lutamos pela regra de fé e de prática. E no domingo passado, estudamos a respeito de contra o que lutamos. Me recusei a chamar de quem. Contra o que lutamos?
E nós lutamos contra aquele que se apresenta como o acusador, que se apresenta como o opressor, o opositor, o tentador, o leão vencido por Cristo na cruz. O leão que ruge querendo tragar alguém, mas a quem podemos resistir firmes pela fé. Lutamos contra o diabo, Satanás, a antiga serpente, e contra aqueles que o servem. No capítulo 2 nós aprendemos que há muitos que servem ao inimigo, e vemos no final do versículo 2 do capítulo 2 que esse espírito atua nos filhos da desobediência. Aprendemos então que a nossa luta, e aprendemos isso com Calvino, a nossa luta não é contra carne e sangue no sentido imediato da carta, porque a carta trata de aspectos espirituais próprios à abordagem de Paulo aos Efésios. Mas a abordagem nas Escrituras não se atém apenas a aspectos espirituais, digo, que excluam a carne e sangue. Então pudemos ver também na última pregação exemplos de pessoas que eram contrárias à fé cristã, contrárias aos cristãos, que estavam ao serviço do maligno, mas que o faziam livremente. E não foi mencionado na última vez que preguei, mas menciono agora, por que Paulo estava preso? Escrevia essa carta da prisão. Por que estava preso? Por causa do Evangelho. Pessoas se levantaram contra Paulo lá em Jerusalém. A princípio os judeus, depois com ele os gentios, e estes todos estavam contrários a Paulo, contrários ao Evangelho. Portanto, a luta é contra a carne e sangue, no sentido geral das Escrituras. No sentido particular da epístola de Paulo aos Efésios, a sua ênfase é contra, verso 12, os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é a ênfase de Paulo aqui. Mas tendo visto recapitulado essas duas pregações, nós precisamos nos recordar que a epístola não tem nisto o seu centro. Isto é um detalhe da carta. O centro da carta está no louvor da glória do Senhor. Todas as bênçãos e todas as dificuldades que enfrentamos, tudo pelo que o cristão passa, e amplio, tudo aquilo que acontece na criação, acontece para o louvor da glória da sua graça. Capítulo 1, verso 6, capítulo 1, verso 12, verso 14. Tudo é por louvor da glória do Senhor. Então, ao olharmos para estes versos e nos colocarmos diante da assustadora realidade de um combate, não nos esqueçamos de que, inclusive, o combate é para o louvor da glória do Senhor. Por isso, disponhamos-nos ao combate. O Senhor é digno de glória. E é importante também verificar que, como já disse, o foco paulino é espiritual, o que não retira a realidade do combate contra pessoas que hajam contra a igreja, mas centraliza na carta o ambiente espiritual. Assim, queridos, eu gostaria de avançar com os irmãos para o estudo particular desse texto, em especial para os versos 13 a 18. Olhando para a carta, nós aprendemos com esse parágrafo que o nosso irmão Paulo nos diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por favor, vá comigo até o capítulo 1, por favor. Capítulo 1, e veja os versículos 19 e 20. Capítulo 1, 19 e 20. O apóstolo vinha falando a respeito da ação de Deus para nos iluminar os olhos, nos fazer crer, e segue, verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita dos lugares celestiais. Olhem para o final do verso 19 e percebam a expressão, segundo a eficácia da força do seu poder. E esta eficácia da força do poder do Senhor fez com que o nosso Senhor Jesus, morto pelos nossos pecados, ressuscitasse dentre os mortos, fosse elevado às alturas na sua majestade. A eficácia da força do seu poder. Capítulo 6, verso 10. Sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. O que essa expressão indica, então? Que nós somos fortalecidos no Senhor, conforme a ressurreição de Cristo, conforme a sua majestade nas alturas, conforme o seu eterno poder. Logo, nós não somos fortalecidos no Senhor por conta das nossas intenções, do nosso exercício físico, do nosso programa de leitura anual, lendo textos e fechando a Bíblia no final da leitura e fazendo aquela oração: Senhor, livra-me do mal neste dia, concede-me a tua bênção, em nome de Jesus, amém. E vamos para a rotina. Isso é mera reza. Mera reza. Fortalecer-se no Senhor é andar em comunhão com a majestade nas alturas, por meio daquele que, tendo nos amado, morreu por nós e ressuscitou dos mortos. No capítulo 3, o verso 16 nos diz, lerei o 14 e o 15 também: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O fortalecimento é espiritual. Nós buscamos a Deus em verdade, para que, sob o seu poder, então, caminhemos fortes diante do opositor. Logo, não somos nós que nos levantamos contra o opositor. E se nós o fizermos, o faremos na força e no poder do Senhor, porque é Ele o vencedor. É Ele que tem o poder para nos sustentar e o fará em nós, no homem interior. Como isso será? Será em verdade, irmãos, como diz o versículo 18 do capítulo 6. Eu inicio essa pregação, queridos, juntando o verso 10 ao 18, porque eles são o início e o fecho deste pedido, dessa exortação. Ele nos exorta a sermos fortalecidos, ele nos exorta a nos revestirmos, ele nos exorta a tomarmos a armadura com, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, não nos iludamos. O nosso Senhor nos exorta a fim de que nós o busquemos. É muito comum falar-se na armadura de Deus e apresentarem uma figura de alguém paramentado como um cavaleiro, um guerreiro medieval. Nem é adequado por causa da época. Paulo está pensando num guerreiro romano do primeiro século. Mas nos é apresentada a ideia de alguém hermeticamente fechado, não é? Capacete, ombreira, peitoral, tudo, até a bota era de ferro. Como se o homem portasse consigo a força que o faria resistente. Não é essa a figura. Paulo vai fazer comparações no texto. Mas as comparações que ele faz nos levam a virtudes espirituais. E essas virtudes são cultivadas, veremos logo mais, conhecendo mais a sua palavra. E isto em oração diante do Senhor.
É importante mencionar também que a oração é algo que tantas vezes é mal compreendido por ser tratado por muitos como um momento mágico na vida do cristão. Não poucas vezes fui parado por pessoas que queriam uma oração. Deixa eu mudar um pouquinho o exemplo para poder ficar mais aguda a expressão. Eu morava num bairro em São Paulo e no caminho do consultório onde atendia, isso quantos anos atrás, né, Regina? Eu passava em frente a uma igreja de uma denominação dessas neopentecostais muito grande, para a qual o universo é pequeno. Já sugeri qual é a denominação. E na porta desta unidade franqueada, havia um letreiro, uma entrada para o carro e um livro aberto, muito grande. E no letreiro dizia: entre, assine o livro, ouçam bem, e ganhe uma oração. Em outros lugares você lerá: e receba uma oração. Ora, mas oração a quem? A oração em si, dessa maneira, não tem sentido, irmãos. Ela se confunde com palavras mágicas, num misticismo centrado no próprio homem ou na criação. Não é disto que o texto fala. Não é isto que o cristianismo trata como oração. Eu me detenho aqui na oração porque ela é básica para que você seja, pelo Senhor, revestido com aquilo que te fará forte contra o inimigo que ataca, que é feroz, que ruge, assusta. Mas nós caminhamos em comunhão com Ele, em oração. Então, completando o exemplo que eu começara a dizer, algumas pessoas me param à porta e pedem oração. Quando a oração é a Deus, depois de um breve diálogo, eu descubro se é a Deus a oração. Então oramos e pedimos a graça do Senhor. Mas quando a pessoa pensa que num homem como eu, existe algo que possa fazer diferença na sua vida, ao pronunciar algumas palavras, ela me confundiu com um mago. Eu não sou um mago. Nenhum de nós tem esse tipo de poder nas palavras. Nós falamos com quem tem poder em nome do mediador, que é o Senhor Jesus, e em comunhão com Ele, vivendo com Ele, somos por Ele capacitados a atenção, porque agora vem o resumo do sentido de batalha espiritual. Somos por Ele capacitados a sermos santos, e isto é batalha espiritual. A batalha espiritual não é travada contra um inimigo que vem contra nós repetidamente. A batalha espiritual é um exercício de dependência de Deus que nos transforma e nos faz, pelo seu poder, aptos a vivermos diante daquilo que aparecer, santos, irrepreensíveis no Senhor. Estou tentando mudar um pouco o foco do que se ensina regularmente quanto ao como lutamos. É espiritual, sim. Portanto, é em oração, em comunhão com Deus. Lemos há pouco, eu enfatizo o verso 14, o que Paulo fazia ao escrever a carta. Por esta causa, 3,14, me ponho de joelhos diante do Pai. Isto não é uma força de linguagem, isso não é uma expressão. Isso é uma vida de comunhão com Deus, que leva, neste momento, a uma oração particular em relação à igreja. Paulo está praticando a sua própria santificação por meio da comunhão com Deus. E adivinhe se Paulo está sendo fortalecido para enfrentar o inimigo ao fazer isso. É claro. Portanto, com isso tudo em mente, espero que tenha sido claro o suficiente, é que nós avançamos para o texto. E avançamos pensando que o apóstolo nos diz em 11 e em 13 imperativos
a respeito de devermos fazer algo quanto a essa tal armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E façam isso a fim de que, façam isso não façam isso por algum motivo próprio, porque você quer ser mais bonitão, porque você quer ter mais poder diante das pessoas. Não é essa a razão de ser. A razão de ser está no próprio Senhor. A epístola foi escrita para nos mostrar que tudo é para a sua glória. Então, para a glória do Senhor, aprenda que quando você está no Senhor e vence, Ele é glorificado. As suas vitórias serão contra a tentação, serão contra os seus interesses pessoais, a sua carne. As suas vitórias serão a fim de que você se negue dia a dia, tome cada dia a sua cruz e siga a Cristo. Isso é vitória. Isso verso 11, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, vencer as tentações que surjam. Isso verso 13, possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isto é, andar com Deus é que nos sustenta, é que nos ampara. Antes que eu prossiga, nosso Senhor Jesus, e nós aprendemos essa manhã, repetindo alguma coisa que nós temos marcada na nossa mente, porque é a verdade: totalmente Deus, totalmente homem. É o Filho eterno, totalmente Deus. É Jesus de Nazaré, totalmente homem. É uma pessoa só, com duas naturezas. Não explicamos, cremos. É a revelação. E o nosso Senhor Jesus, totalmente homem, é Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantas vezes já falei isso para a igreja, mas repito uma vez mais. E por que Ele é Jesus Cristo? Porque Ele é o Messias. Messias é o ungido. Ungido com quem? Com o Espírito Santo. Jesus, o ungido com o Espírito Santo, sem qualquer medida, totalmente cheio do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, aquele homem, irmãos, viveu de maneira santa. Aquele homem vivia em oração, vivia em comunhão, vivia, para os termos do texto, com a armadura de Deus. Costumo usar uma outra expressão e repito aqui: nosso Senhor Jesus não veio fazer teatro aqui. Ele não veio fazer um jogo injusto. Me lembro ainda na faculdade que fiz lá nos idos de 87, 88, 89, num laboratório, numa clínica, falando do Senhor Jesus para um colega de clínica. E ele me disse: mas não era justo, não é? Afinal de contas, Jesus é Deus. E sendo Deus, Ele não podia pecar. Esta noção, irmãos, é falsa. Porque Ele encarnou para viver tudo como nós vivemos. E o fato dele não ter pecado não implica dizer que não podia pecar. Porque Ele foi tentado para que pecasse. Foi provocado, foi escorraçado, foi humilhado para quê? Para que pecasse. Porque era totalmente homem. E nele está o ápice, não dos nossos exemplos apenas, mas dos nossos ensinos. É a Ele que nós seguimos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, sendo totalmente homem e pleno do Espírito Santo, jamais pecou. De onde se conclui que eu, sendo pecador, redimido por sua graça e habitado por seu poder, Ele me concedeu a maravilhosa bênção de ser habitado pela pessoa divina do Espírito Santo. Ele mesmo, Deus, na pessoa do Espírito, habita em mim. Então esperança de que eu andando no Espírito,
seja cada dia menos pecador. Não para que eu ganhe salvação, você sabe, mas porque Ele já me redimiu e por isso que o Espírito habita em mim. Então, cada dia eu seja mais santo, mais parecido com Cristo, logo, mais, no nosso texto, paramentado, mais revestido da armadura. Os irmãos compreendem? Logo, seguimos a Cristo, seguimos aquele que, sendo homem cheio do Espírito, nos ensina em comunhão com Deus, meu filho. Sob o poder do Espírito, meu filho. E nos nossos dias me sinto obrigado a dizer, minha filha, no Senhor, você estará com a armadura. Revestidos para resistir, para ficarmos firmes. Então o texto diz, revestidos com a verdade. Revestidos com a verdade. Antes que eu prossiga, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em seu capítulo 5, por favor. Poucas páginas adiante, quando nós vamos muitas, nós ultrapassamos o texto. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. No contexto da carta, ao qual não me refiro agora, Paulo dirá no verso 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. E então ele diz, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Observem que ele vai falar aqui, na primeira epístola aos Tessalonicenses, de alguns aparatos também militares. Mas no caso da fé, ele a coloca como couraça aqui. E lá em Efésios, se você for olhar Efésios, a couraça no verso 14 aparece como da justiça. E a fé vai aparecer no versículo 16 como um escudo. Será que Paulo entrou em contradição? Será que Paulo tropeçou, esqueceu que Tessalonicenses tinha sido escrito há tanto tempo já? E agora os Efésios, já passaram-se quase 20 anos, esqueci. Você acha que é isso? Não, né? Claro que não. Será que foi o tradutor que deu uma ajustada aqui e errou a tradução? Não. Inclusive, peço aos pais que olhem a primeira página do boletim infantil, porque está aí uma pergunta sobre isso e a alternativa, a resposta certa é a letra B de bola. Porque o que acontece? Paulo não está vinculando uma virtude cristã a um aparato bélico de uma armadura com vinculação obrigatória. A vinculação que ele faz aqui é exemplificativa. Olha, essa virtude cristã tem essa característica que nos lembra essa parte da armadura. Ok? Mas você, quando pensa numa coisa, não precisa pensar obrigatoriamente na outra. Porque em Tessalonicenses, fé é couraça. Mas em Efésios, justiça é couraça. Ok? Então, nós vamos nos aproveitar da comparação que ele fez, mas não vamos imaginar que isso seja uma comparação obrigatória e restrita, ok? Então, agora entro na verdade. O verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Nosso Senhor Jesus disse ao Pai em oração em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando dizemos então, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, já temos uma indicação do que ela é. É a revelação de Deus. Mas Jesus apresentava a seus discípulos
no início do capítulo 14, que ele iria cumprir o seu ministério para providenciar moradas eternas aos seus discípulos. E ao fazê-lo, ele diz: vocês sabem o caminho, sabem por onde eu vou. E um dos discípulos diz: nós não sabemos para onde o senhor vai, não sabemos qual é o caminho. Então Jesus responde em João 14,6: eu sou o caminho e Jesus é a verdade. A verdade é a revelação de Deus. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Jesus Cristo é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. O texto nos diz: estejam vocês, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir-nos com a verdade. Cingir, colocar um cinto. Hoje em dia, poucas pessoas usam cintos. Eu não vou perguntar aqui quem está de cinto hoje. O cinto é muito útil. Já foi mais útil no passado. No passado, as peças do vestuário se uniam por meio do cinto. Você colocava as peças do alto e as peças de baixo, você fazia tudo isso ficar preso com o cinto. Eu preciso prender as minhas calças com um cinto. Não sei se é o seu caso. Meu cinto não é só decorativo, ele segura a minha roupa no lugar. Cinto, segura no lugar, põe no lugar, sustenta, vamos para o texto? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Jesus Cristo, a verdade encarnada, a palavra de Deus, a revelação do Senhor, a verdade diante de nós. É a verdade do Senhor quem põe, ou o que põe, posso dizer quem, porque é o Senhor também, as coisas nos seus devidos lugares e sustenta as peças nos seus devidos lugares. A verdade, então, espiritualmente falando, é o próprio Senhor que nos ilumina os olhos, para que nós vejamos e entendamos a verdade na sua palavra, entendamos a sua revelação. A verdade da parte do Senhor é crermos que é em Cristo Jesus que nós vamos à glória eterna. A verdade é o próprio Senhor Jesus encarnado. Isso espiritualmente, então, é estarmos em Cristo. Vocês se lembram, lemos há pouco, lá no capítulo 1, estarmos na sua ressurreição. Capítulo 1, verso 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, exerceu ele naquele que é a encarnação da verdade, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita dos lugares celestiais. Então, quando nós nos cingimos da verdade, nós estamos buscando a Deus para conhecermos mais de Cristo. Mas esse aspecto da verdade não é todo o aspecto da verdade, porque andando com o Senhor na verdade, nós estaremos colocando fora da nossa vida, da nossa rotina, a mentira. Porque não é possível que estejam os dois juntos permanentemente. Na medida em que a verdade toma lugar, a mentira deve sair. Mas não sairá por meio de regras que nós coloquemos diante dos nossos olhos. Estamos bem próximos de um texto que lemos próximo aqui agora em Colossenses. Vamos lá comigo, por favor, a epístola de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 2. Vejam a partir do versículo 20. Colossenses 2, a partir do 20. Já encontrou? Diz o texto: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Logo, nós não estamos aqui colocando regras, estamos dizendo aqui para a igreja, em Cristo, ande em Cristo, busque a Cristo, conheça a Cristo.
E neste conhecimento do Senhor, da verdade, haverá menos mentira em você. Logo, a busca do Senhor é também uma busca por aquilo que o ofende. Perdão, uma busca para não fazer aquilo que o ofende. Na medida em que eu o quero, eu não quero aquilo que o ofende. O caminhar na verdade é um caminhar contra a mentira, mas isso é aplicável na sua vida. É aplicável à sua vida porque você, andando com o Senhor, será menos mentiroso diante do seu próprio espelho, quando você for se elogiar, ao invés de se observar em realidade como você de fato é. Verdadeiro nos seus relacionamentos. Não estou dizendo para você ser rude, mas ser verdadeiro. Verdadeiro nos seus contratos, no seu trabalho, nos seus serviços. Verdadeiro. Ora, a partir do seu relacionamento com o Senhor em verdade, a verdade surgirá nos demais atos da vida. Perceba que isso vai ter influências em tudo o que você fará. Se você for comigo até, deixe-me ver aqui onde anotei, 4:25. Veja aí Efésios 4:25. Andando com Cristo, 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Os irmãos percebem? Eu poderia seguir a leitura, você vai fazer isso em casa por conta do tempo. Leia, veja que até o verso 26, 27, ele diz para que nós, ao buscarmos a verdade, abandonemos a mentira e assim não vamos dar lugar ao diabo. Olha, é a própria epístola nos dizendo o que significa usar o cinto da verdade. Verdade, queridos irmãos, em nosso coração, verdade nas nossas práticas, isto é, andarmos em comunhão com Cristo. Justiça. No mesmo verso 14, Efésios 6:14, vemos: e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça. Quando pensamos em justiça, nós podemos procurar questões horizontais entre nós, do que seria bom ou ruim, justo ou injusto nas nossas relações. E poderemos nos achar justos em muitas situações. Nunca nos esqueçamos. A justiça que importa para Deus é aquela que o Senhor nos dá pela mediação de Cristo. E esta justiça trará efeitos nas nossas relações. Das nossas relações puramente não surgirá justiça diante de Deus. Mas da justiça diante de Deus surgirá justiça nas nossas relações. O caminho tem uma direção só. Assim, quando pensamos em justiça, pensemos no que o Senhor fez por nós. O Senhor fez por nós algo que não é exatamente justiça. Quando o Senhor olha para mim sem Cristo, justiça é me condenar. Quando o Senhor olha para mim sem Cristo, justiça é que o meu destino seja infernal. Isso é justiça da parte de Deus, porque eu sou um pecador. Mas a justiça da parte de Deus foi aplicada sobre o substituto. E o substituto, que é o Senhor Jesus, recebeu sobre si a justiça de Deus que era devida a mim. E quando ele recebeu a justiça de Deus que era para mim, ele morreu. De modo que, quando eu creio nele, eu sou justificado por meio da fé. E nessa justiça por meio da fé, querido, é que eu posso então estar na figura usada no texto, protegido nas minhas áreas sensíveis do tórax, do abdômen, nas áreas que o guerreiro, se for ferido em combate, cairá.
A justiça de Cristo. Cristo é a verdade, em relação com Ele, sob a sua justiça, é que nós caminhamos no combate. A justiça de Cristo nos é suficiente. E sob a justiça de Cristo, isto é, em paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Nessa paz com Deus, é que então eu terei paz comigo. Eu não precisarei mais, como tantos fazem, achando que estão fazendo propaganda de si mesmos, eles estão sendo mal vistos ao divulgarem-se a si mesmos como grandes, bons e poderosos. Ou a minha justiça está em Cristo, ou eu sou um injusto e olho para mim mesmo com os olhos errados e não identifico em mim a minha injustiça. Me engano. Mas quando estou sob a justiça do Senhor, eu passo a me ver como quem sou. Então, com justiça me identifico. Não vou dizer que isso seja a cura para todas as doenças psiquiátricas ou psicológicas, mas vai diminuir a frequência no consultório de muita gente, por se encontrar, saber quem é. E em paz com Deus, em paz comigo, haverá um cultivo que será pleno no céu, mas que será maior aqui, da paz com os irmãos. Por causa da justiça vem a paz. Primeiro com Deus, verdade. Primeiro com Deus, justiça. Depois comigo e com aqueles que estão ao meu redor. Portanto, em oração, segundo a sua palavra, caminhemos, Senhor. Não com regras, mas na busca da comunhão com o Deus verdadeiro, que vem após as boas novas da paz. Verso 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos queridos, quando o nosso irmão antigo Calvino tratou disto, ele disse assim: Paulo sabia bem que os soldados romanos andavam descalços dentro de sua casa, que calçavam botas, calçavam calçados resistentes para irem ao combate, e o faziam para protegerem-se do frio, do piso, das pedras do caminho, dos espinhos e do inimigo. Com o calçado bem calçado e os pés protegidos, eles poderiam avançar. É curioso, porque isso até hoje existe no ambiente militar. Até hoje, quando alguém vai partir para um acampamento militar, um combate militar, um tempo longo com o coturno nos pés, é preciso que toda a farda esteja em ordem, mas muito especialmente o coturno, as meias, os pés, para que ele possa avançar. Então exige um preparo para que esteja bem e vá adiante. Vamos ler o texto de novo? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Do nosso Senhor Jesus veio e redimiu a sua igreja, Ele nos concedeu que nós fôssemos justificados. E qual foi um dos efeitos disso mesmo? Acabei de mencioná-lo: a paz. Temos paz com Deus. Mas o Senhor Jesus também falou sobre paz no início do seu Sermão do Monte. Ele disse assim: bem-aventurados os que promovem a paz, pacificadores. Percebam que as coisas estão relacionadas entre si. Na medida em que estamos sob o Evangelho, sob a graça do Senhor, sobre a sua obra redentiva e crendo nele pelo que ele fez, nós estamos em paz. E essa paz agora, seguindo o que dizíamos antes, ela será anunciada. É o Evangelho que vai além.
Mas percebam que Paulo vai falar sobre isso com outras relações também. Por favor, vá ao capítulo 2 comigo. E veja, a partir do versículo 13 e até o verso 18. 2, de 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A relação é plena, porque o Senhor Jesus, a verdade, aquele que fez a justiça, veio e evangelizou a todos os povos, a judeus e a gentios, para que crendo em Cristo não houvesse mais cisão, separação, houvesse entre os povos, por meio de Cristo, a paz. O Evangelho é da paz. Mas o Evangelho é da paz conforme uma preparação. Então calçados os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Isto é, irmãos, com uma igreja unida ao redor de Cristo. Uma igreja unida ao redor de Cristo. Isto é parte da armadura. Não está se referindo a uma botina, está se referindo à unidade da igreja. E a igreja, então, em Cristo, anuncia o Evangelho transformador de vidas. É belíssimo o texto, louvado seja o nome do Senhor. Assim, voltando ao capítulo 6, vemos: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, isto é, redimidos em Cristo, a boa notícia que transformou a tua vida em Cristo. A boa notícia que é da paz, porque agora você tem paz com Deus. Da paz, porque nessa paz você pode proclamar a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Mas é da paz porque a igreja que tinha uma divisão interna radical, judeus e gentios, em Cristo não tem mais. Espero que nós não estejamos produzindo outras divisões internas. Ao contrário, andando com Cristo sob a justiça do Senhor, estejamos unidos. A armadura do Senhor em Cristo Jesus. E avança. Fé. E diz: embraçando sempre o escudo da fé, que na primeira aos Tessalonicenses 5:8 era uma cobertura, escapou-me, deixa eu ver aqui no versículo 14, uma couraça. E aqui é um escudo. Vejam, ambas as partes mencionadas sugerem defesa. Você não pode imaginar lá no filme Gladiador, que voltou agora, tem o Gladiador 2, né? Se alguém for assistir, achar bom, me avisa. Se for ruim, avisa também que a gente economiza o dinheiro da entrada. Mas você não vai ver um gladiador entrando para lutar e dando com o peito nas pessoas, porque é um instrumento de defesa. E alguns escudos terão pontas para servirem de ataque, é verdade. Mas a sua função primordial, a função do escudo, qual é? Defesa. Lembrem-se do Capitão América. Ok? Defesa. Fé está relacionada com a defesa. Mas por quê? Diz o texto: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual era a situação de então? Os escudos, quando pequenos, eram para o combate homem contra homem, um contra um. Era o escudo do soldado romano. Os escudos, quando eram para proteger guarnições, corporações, eram escudos altos. E com esses escudos altos, eles formavam como que uma barreira, emparelhando os escudos. De uma maneira ou de outra, defesa. Aqui o escudo é pequeno, mas pequeno quanto? 1 metro de escudo.
Um escudo de 1 metro, com talvez 50, 70 centímetros de largura. Um escudão grande. Se um homem de 1,70 m se abaixa atrás de um escudo desse, ele fica totalmente coberto, protegido. Protegido contra o que naquela época era a principal arma contra o guerreiro na guerra de longa distância. Na guerra de curta distância, lança, espada. E na de longa distância, flecha, dardo. Ok? Ele faz referência direta a dardos. Logo, está falando de uma guerra de longa distância. Está falando de pessoas, então, que precisam estar com algo consigo, a fim de resistirem àquilo que chega sem que seja percebido. Porque essa é uma característica da guerra de longa distância. Na guerra de curta distância, você está vendo os olhos do inimigo. E na de longa distância, de repente cai uma flecha. E chegamos assim no sentido do texto. A guerra de longa distância chama a atenção para o ataque discreto, para o ataque que não é visto claramente, é o ataque imperceptível. Como você estará forte para resistir a um ataque imperceptível? Com firmes convicções na verdade, já passamos por ela, na verdade. Comparando aquela comparação antiga, que sempre vale a pena recuperar, como saber se uma nota, ainda existe dinheiro em nota, hein, gente? Como saber se uma nota de algum dinheiro é verdadeira ou se é falsa? Como saber? Você pode seguir 2 caminhos. Você pode conhecer toda a gama de falsificações. Vai conhecer a falsificação pela apagar de uma nota e colocar a impressão de outra nota, de outro valor naquela. Vai ver a falsificação com o tipo de tinta, com a rugosidade. Vai ficar expert em falsificações. Vai ter que saber muita coisa de falsificação. E saiba, não vai ter fim, porque sempre vão inventar uma nova. Mas tem um outro caminho, que é o de conhecer muito bem a nota verdadeira. Não é? Eu sei que a comparação pode parecer estranha, mas é disso que ele fala aqui quando fala de fé. Fé aqui, e já tratamos disso em outras oportunidades, não é dizer tão somente, eu creio, é em que creio. Porque eu posso crer com muita força, muita intensidade, que eu vou levitar esses bancos agora. Segurem-se, irmãos. Não deu certo, faltou fé. Não, é isso. Fé é aquilo em que creio. Logo, o escudo da fé não é aquela força, ninguém vem contra mim porque eu creio. Creio em quê? Creio que ninguém vai me derrubar. Pum, derrubou. Creio, mesma fé, o escudo, a couraça em Tessalonicenses é no que você crê. Logo, para você ter consistência, para resistir a ataques subliminares, a ataques que vêm sem que você perceba, você precisa saber exatamente a doutrina. E quanto mais você conhecer a palavra, creia-me, mais você conhecerá a Deus. E conhecendo mais a Deus, mais intimidade você terá com Ele. E o nome dele no nosso texto é Jesus. Então, mais da verdade na sua vida, mais você saberá o significado da sua justiça sobre você, mais você terá condição de, em paz, anunciar o Evangelho e de, com convicções firmes, resistir aos ataques que chegam e você nem sabe de onde. Está claro isso? Fé. Em que você crê? Salvação. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 2 figuras, uma de defesa, outra de ataque. Eu vou me deter um pouco no capacete primeiro da salvação, ou vou me deter mais na salvação do que no capacete?
Mas a ideia do capacete é ótima, não é? Porque quem foi que salvou a sua vida no inferno? Eu sei que você pensou no nome do Senhor Jesus. E isso pode ser perdido? Aquele que te redimiu é fiel? Ele prometeu que sustentaria a tua vida redimida, salva? Isso quer dizer que se você cair, pecar, tropeçar, se der mal diante de Deus, ofendê-lo, isso quer dizer que você vai ou não vai perder a tua vida? Não vai. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Veja que o texto não nos estimula a sermos libertinos, não é isso que o texto diz. Mas o texto nos dá segurança em Cristo, porque Cristo Jesus nos redimiu, ninguém tirará a nossa salvação. O inimigo chegará a você e dirá assim: você tem pecado bastante, acho que você é dos meus. Mas se você se lembrar da bênção de Cristo Jesus, e lembrar de que Ele guardou a tua vida no teu órgão mais vital, você vai se lembrar que não tem jeito de perder a vida, não tem jeito de perder a salvação. Porque Cristo é fiel e guarda fielmente, totalmente, este órgão tão precioso. Aliás, essa parte do corpo que contém muitos órgãos tão preciosos, que é a nossa cabeça. Mas ele vai prosseguir, irmãos, e nós, com segurança de salvação, porque Cristo é fiel, vamos ao instrumento. Vocês se lembram na primeira pregação? Na primeira pregação foi dito: pelo que lutamos? Pela palavra de Deus, pela verdade revelada. E Paulo menciona a verdade revelada no último apetrecho da armadura. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A primeira observação que precisamos fazer aqui, queridos irmãos, é que a Bíblia Sagrada é a palavra do Espírito. Sim, porque o Espírito Santo é Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra do Espírito, é a palavra de Deus. Foi Ele que nos deu. Foi Ele que inspirou. Ele que preparou as pessoas ao longo da história. Ele que trouxe as pessoas com as suas qualidades refinadas para fazerem sem erro o registro autográfico. O primeiro registro do texto em hebraico, em aramaico, em grego. Sem erro, o Espírito agiu. A palavra do Espírito. Palavra do Espírito? A espada do Espírito. Porque é o próprio Espírito que inspirou a palavra, que nos concederá a compreensão daquilo que Ele deu. Ele deu a palavra. Ele dará, creio, tem dado o entendimento da sua palavra. Mas não para aí. Porque eu posso ter a palavra comigo, eu posso ter entendido a palavra e tratar disso apenas como objeto de teoria, de explanação e não de prática. Mas a palavra de Deus é regra de fé e de prática. Logo, quando nós temos aqui a menção espada do Espírito, nós temos a menção de um instrumento que é útil para que nós não apenas nos defendamos, porque defende-se o lutador com a espada, mas também ataquemos. Ataquemos com quê? Com filosofia, com raciocínios humanos, com gritaria. Não, ataquemos com a espada, ataquemos com a palavra. Observe, por favor, no texto aos Efésios, que ele, no capítulo 4, argumentando quanto à redenção,
vai citar o Salmo 68:18, já estudado por nós. Quando ele subiu às alturas, 4:8, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ele vai usar a palavra mais adiante, deixe-me encontrar aqui. Você encontra também a citação que está em 13, em 14. Vai encontrar a citação que está em 6, versos 2 e 3. Paulo está se utilizando da espada do Espírito. Está usando a palavra, naquele tempo, somente o Antigo Testamento, para argumentar. A espada do Espírito é útil também, queridos, para a edificação. Logo, combate-se espiritualmente, resistindo ao erro e edificando aqueles que precisarão resistir ao erro. É por isso que nós temos a pregação da palavra nos cultos ao Senhor. A ideia da pregação é que haja edificação da igreja, para que edificada a igreja, diante de ataques, ela tenha como responder com a espada, resistir com o escudo. Os irmãos compreendem o que quero dizer. A Bíblia Sagrada, a preciosidade que Deus nos deu para que nós a tenhamos em nossas mãos. Aqui não é uma regra, é uma necessidade. Irmãos, parem de apenas ler as Escrituras. Leiam para compreender, leiam para estudar, leiam para anotar. Propaganda. Às quartas-feiras, nós estudamos as Escrituras. O encontro de quarta-feira é para estudo, não é um encontro devocional. Nós vamos ao texto para estudar as vírgulas, para aprendermos a palavra, para que, robustos em Cristo, saibamos resistir no dia mau. Não é disso que ele fala? Estar firmes, verso 11, resistir no dia mau, verso 13. Queridos, estas partes da armadura são todas concedidas por Deus. Deus concedeu a verdade. Deus é que fez em nós a justiça. Deus é que realiza o Evangelho em nós. Deus é que nos concede a maravilhosa bênção da fé. É Deus, irmãos, que concede a segurança da salvação. É Deus, irmãos, que nos deu a palavra dele para que lida, entendida, seja pregada, seja usada para resposta, seja usada para edificação, para consolo. Mas eu quero terminar isso enfatizando que isso tudo, e isso está na página central do Boletim das Crianças, isso tudo acontece na comunhão com o Senhor, acontece em oração. Então eu repito, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vivamos assim, irmãos, ajudemos-nos uns aos outros a vivermos assim, com armadura. Eu convido vocês a irem comigo ao final da primeira epístola de João, concluindo assim esta pregação aos irmãos da parte do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 5, versos 1 a 5. Eu já convido até a igreja a se colocar de pé para nós lermos juntos. Diz assim a palavra do Senhor, leamos juntos, pausadamente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo,
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Louvado seja Deus, somos em Cristo os que vencem o mundo.